A paz do Senhor, juniores! Tudo bem com vocês? Eu sou a Denise. E eu sou o Gleison. E nós viemos aqui hoje ministrar sobre a vida de vocês, a lição de número 8. Que tem como tema? Agar e o nascimento de Ismael. Isso aí. Muito bom, tio Gleison. Vamos lá? O que a gente vai fazer agora? Nosso momento de oração. Exatamente. Mas antes disso, nós vamos pedir que os juniores que estão aí, dê o like aí no vídeo, compartilhe o vídeo com os amiguinhos, escreva bastante, comente no chat, e é isso aí. Separe a sua Bíblia, a sua revista e o caderno de oração. E não se esqueça também da sua ofertinha. Mas vamos lá. Gente, ó, espreguice aí, tá? Pelo amor de Deus, não vai dormir não, que vamos acordar. Hoje Deus tem uma palavra para vocês, tá? Uma palavra especial para o coração de vocês. Então, estejam aí atentos, ouvindo a palavra do Senhor. É isso aí. Vamos lá? Vamos fazer a oração do nosso livreto. A oração do nosso livreto de hoje é no dia 20. Bem assim diz: quais são os desejos do seu coração? Deus se preocupa com o que você sonha e quer. Que Deus satisfaça os desejos e permita que todos os seus planos deem certo. Orando os salmos. Senhor, que eu possa pensar e querer o que é bom e que agrade a Deus. Querido Deus, entrego os meus sonhos e os meus planos em suas mãos. Orando pelas crianças da Gâmbia. Senhor, oramos para as crianças que são sempre ensinadas contra o Evangelho de Cristo. Que elas possam ter o direito de expressar a sua fé sem sofrerem. Amém! Amém! Glória a Deus! Glória a Deus! Faça a oração para iniciar a aula, tio Gleison. Nós já demos os nossos bem-vindos aos nossos visitantes? É importante isso também. É importante. Você, visitante, seja muito bem-vindo. Não esqueça de compartilhar e dar o like. Compartilhe com seus amigos, para que outros possam ouvir a palavra de Deus. Isso aí. Isso aí. Vamos lá? fazer a nossa oração para iniciar? Não tem posição para oração aqui não, tá? Vamos orar para que Deus possa estar presente conosco neste dia maravilhoso. Glória Senhor Deus, nós te agradecemos por mais um dia na tua casa, Senhor. Por mais um dia de tua palavra, por mais um dia que nós possamos ouvi-lo, Senhor. Instrua-nos na tua palavra, ensina-nos e que nós possamos aprender de ti, Senhor, a tua palavra e aquilo que o Senhor quer para nossas vidas. Nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém! Amém! Glória a Deus! Agora nós vamos ter aí o momento do memorizando. Quem será o escolhido de hoje, hein? Quem será? Quem será o escolhido de hoje? Vamos lá, tia Amanda, bota aí. Vamos ouvir. A paz do Senhor, pois o Senhor não abandonará o seu povo, nem deixará aqueles desamparados aqueles que são dele. Salmos 14, 94. Amém. Que legal! Que Deus Olha, abençoe quem a era? pessoa Aleluia. que foi aí escolhida. Que a graça de Deus seja sobre a sua vida. E que palavra maravilhosa, né? Aleluia. Que memorizando maravilhoso. O memorizando de hoje fala que Deus não abandonará o seu povo. Ele não deixará desamparado aqueles que são deles. E quem é dele? Eu, você e todos os juniores. Aleluia. E todas as pessoas, né? Vamos lá, tio? Vamos começar a nossa aula? Para começar, o que é promessa, irmã Denise? Tia Denise. Promessa. O que é promessa? É aquilo que eu falo, né? Aquilo que eu falo e que depois eu tenho que cumprir, né? É isso aí. Promessa é tudo aquilo que nós prometemos, que nós falamos que vamos fazer algo e temos que fazer. Porque se nós prometemos, a gente tem que cumprir com aquilo que nós prometemos. Isso é uma promessa. É algo que a gente fala que vai fazer e tem que fazer. E o nosso Deus é um Deus de promessas. E mais do que isso, Deus cumpre as suas promessas. E hoje nós vamos falar sobre Agar, que era a serva de Sara, mulher de Abraão, e do seu futuro filho, Ismael, que era um fruto de algo
que não foi uma promessa. Foi uma falta de paciência de Abraão e de Sara. Deus tinha feito uma promessa para Abraão. Só que Abraão quis ajudar o Senhor, quis adiantar essa promessa. Que promessa era essa, irmã Denise? Que promessa? Era a promessa de Isaac? A promessa de uma grande nação. Deus tinha falado com Abraão que faria dele uma grande nação, que ele teria muitos, muitos descendentes e que ele povoaria toda a terra com seus descendentes, que eles seriam mais do que areias da praia. Você já tentou contar quantas areias tem na praia? Quantos grãos? Deus falou que seria mais do que os grãos da areia da praia, incontáveis. E Abraão guardou essa promessa no seu coração. Imagina a gente ouvir uma promessa direto de Deus para as nossas vidas, uma promessa feita pelo próprio Deus. E Abraão guardou aquela promessa. Só que Abraão, ele já estava de uma idade avançada e ele achava que ele deveria fazer alguma coisa para essa promessa se cumprir. E ele não esperou em Deus. Não é, tia Denise? Ele não esperou em Deus e, assim, deu meio ruim, né? Para quem não espera em Deus, as consequências geralmente não são boas. É bom a gente falar aqui sobre paciência, né, pro Junior? Paciência, esperar e ter paciência. Nesse tempo agora, vocês não têm muita paciência, né, para esperar determinadas coisas. E é imprescindível que vocês tenham paciência. Vamos dar alguns exemplos de paciência ou da falta de paciência? Por exemplo, sair correndo aqui pelo corredor igual os mamute. Outra falta de paciência que é muito famoso entre juniores é na hora da merenda na escola. Sabia disso? Ixi. Eu tenho que pedir perdão a Deus, porque quando eu era também dos juniores, eu furava a filinha, e isso não é ter paciência. E é pecado. Mas hoje vocês podem aprender que isso é um pecado, a falta de paciência, a falta de esperar, e mais do que isso. Furar fila. É isso aí, furar a fila e não confiar em Deus. Outra coisa que eu tô vendo muito também no meio dos adolescentes hoje em dia é que eles pulam fases da vida deles. E as fases das nossas vidas são para ser vividas. Vocês ainda estão assim numa idade que precisa ser vivida como uma criança, de verdade. Aproveitem esse momento e não fique querendo ser adulto, ser um Matusalém na vida. Não é legal isso, gente. Vocês precisam viver o momento, aquele momento, aquela fase, porque depois vocês podem ter sérios problemas por conta desses momentos que não são vividos. A gente tem história de várias pessoas que não viveram, por exemplo, a fase da infância e tiveram sérias consequências depois. Então, todos os ciclos, todas as idades, todos os tempos são para ser vividos. A palavra de Deus diz que para tudo tem o quê? Um tempo determinado debaixo do céu. Tem tempo determinado debaixo do céu. Então, agora vocês estão nesse momento. Aproveitem esse momento, assim, com muita fé em Jesus. E, assim, não pule essa fase. Tenha paciência que a fase de adulto, de velhice, está por vir. Vai chegar. Vamos mostrar na Bíblia, na palavra, o que pode gerar uma falta de paciência? Fala aí. E uma falta de confiança em Deus. Vamos lá. Abraão, continuando, Abraão, ele quis adiantar o processo. Certo. E a sua esposa teve uma ideia. Olha, Abraão, ela chegou para Abraão um certo dia e falou, olha, Abraão, Deus fez uma promessa para a gente, que a gente teria uma grande nação, muitos descendentes. Só que nós já estamos de idade avançada. Ixi. E eu não vou poder mais te dar um filho, mesmo que Deus falou. Olha, falta de confiança em Deus. Deus havia falado diretamente, porque Deus era o quê? Amigo de Abraão. Deus falava diretamente com Abraão. E ela, mesmo assim, os dois foram lá e falaram, então vamos fazer alguma coisa. Sara foi lá e deu ideia a Abraão, vamos pegar a nossa serva, a nossa empregada Agar. Vamos pegar Agar, você vai fazer um filho em Agar, e esse filho vai representar a promessa do Senhor. Só que essa promessa não foi o que Deus tinha feito. Isso foi um ato do coração deles. E que não trouxe alegria para o coração de Deus. E ainda trouxe consequências que nós vamos ouvir agora. Quais consequências foram essas? As consequências que a falta de fé e obediência no Senhor pode causar. Exatamente. É um perigo muito grande a gente não confiar no Senhor. Exatamente. É um perigo muito grande a gente não confiar naquilo que o Senhor
tem para as nossas vidas, naquilo que o Senhor tem para nossa história, aquilo modificaria todas as coisas, já pensou? Modificou todas as outras descendências. E Até os dias de hoje. Até os dias de hoje. Esse pecado trouxe consequências para os dias atuais. Vamos aprender quais são esses? Vamos lá. Vamos lá. Abraão faz assim, conforme a ideia de sua esposa. Ele conhece a Agar e eles têm um filho. Certo. Ela engravida. Só que Agar era uma serva da família. E ela se sentiu no direito de ser como Sara. Assim que ela engravidou, ela já não queria mais ser a serva, ela queria ser a dona do lar. E aí acontecem muitos conflitos naquela família. Muitos conflitos. E aí Sara fica chateada e vai falar com Abraão. E ali se transforma num ambiente muito ruim. Através dessa falta de paciência, começa a gerar vários conflitos no meio da família. Através deste ato que não agradou o Senhor, a família de Abraão começa a se despedaçar, né? Ter contendas, brigas. Eu acredito que ali naquele momento, tia Denise, as coisas não estavam indo bem. Por quê? Porque chegou no momento que a serva de Abraão e Sara tenta fugir com o filho dele. E ela foge para o deserto. Não é? A Bíblia fala que ela foge para o deserto. Só que chegando no deserto, por mais que eles não tiveram paciência e esperança no Senhor, o Senhor teve misericórdia, porque a gente serve um Deus que é bondoso. Exatamente. Deus teve misericórdia deles e O cuidou Senhor... deles, né? E É isso aí, cuidou deles. O Senhor amava, porque o Senhor ele era muito amigo de Abraão. E o Senhor falou, não posso deixar que um filho do meu servo morra no deserto, não é? Sim. E o que o Senhor faz? Ele envia um anjo. O Senhor envia um anjo ao encontro de Agar. Agar que estava grávida do filho de Abraão, Ismael. E ele fala, Agar, o que você está fazendo aqui? E ela responde, eu fugi de Sara, eu fugi da minha patroa, porque ela e eu estavam tendo brigas. E ele fala, volte para ela, seja obediente, não tenta ser maior do que ela, cumpra os mandamentos do Senhor, porque do seu filho eu farei uma grande nação. E o Senhor cumpriu, não é verdade? Isso aí. Por mais que eles tinham pecado, por mais que eles tinham falhado, o Senhor cumpriu com essa promessa. Glória a Deus, né? Aleluia. Glória a Deus, porque o Senhor é bondoso, Ele é misericordioso e Ele cuida de nós. Vamos lá, tio Gleice, continua aí a história. Como que o Senhor cumpriu essa promessa, tia Denise? O que o Através do Senhor fez? nascimento O que Ismael se transformou? O que Israel? Ismael. É Ismael? Ismael, filho de Agar. Agar volta para a casa de Abraão, é acolhida, e o Senhor abençoa Agar. Passam-se os tempos, nasce Ismael, e quando Ismael completa 13 anos, que Abraão chega a acreditar que ele seria realmente o fruto da promessa de Deus. Só que Deus é um Deus que não deixa de cumprir as suas promessas. Isso também é importante. Nós devemos aprender a cumprir o que nós prometemos. Aquilo que a gente promete vira lei debaixo dos céus. Nós temos que cumprir. Não é verdade? Isso aí. Não podemos ser negligentes com as nossas promessas. Tem que pagar o que deve. É verdade, tem que cumprir. E dessa forma, o que Deus faz? Deus faz com que Ismael se transforme em uma grande nação, uma poderosíssima nação. E essa nação foi conhecida na época como os ismaelitas. E hoje em dia, eles viveram no deserto, cresceram no deserto, e hoje em dia eles são o quê? O povo árabe. Deus tirou de Ismael um país inteiro. E hoje eles são conhecidos como os árabes. O povo que vive no deserto. Interessante, né? Muito interessante. Deus ele cumpriu com a primeira promessa. Porque o Senhor também tinha falado que Abraão teria um filho, que seria o filho da promessa. E esse veio através de Sara. Por mais que ela riu da promessa do Senhor e não acreditou, o Senhor, por mais que ela, olha que importante, ela não acreditou, mas o Senhor foi lá e cumpriu com a sua promessa. E mesmo com idade avançada, Sara teve um filho e se chamou Isaac, positivo. Ela colocou, o Senhor falou que o nome dele seria Isaac.
Glória a Deus. Aleluia. E o que nós podemos aprender com isso? Que o Senhor, ele não deixa de cumprir as suas promessas. Aquilo que o Senhor promete, ele cumpre, ele sempre está conosco, mas nós também devemos cumprir as nossas promessas. Nós devemos confiar, esperar no Senhor, porque ele é um Deus que, aleluia, ele faz o que ele quer fazer, mas também espera que nós cumprimos aquilo que nós devemos fazer. Que é o quê? O arrependimento, né? Arrependimento. Exatamente. Eles erraram, mas o quê? Precisa se arrepender. Precisa se arrepender. E eu acredito que eles se arrependeram, porque ela não tomou outra atitude, ela ficou lá esperando. Ela não tentou ter outro filho através de outras formas. Ela se arrependeu e por isso o Senhor foi lá e cumpriu com a sua promessa. E o que nós podemos aprender com isso? De que o Senhor ele é bondoso. Por mais que nós falhamos, por mais que nós pecamos, por mais que nós não agradamos ao Senhor, ele ainda cuida de nós, ele ainda olha por nós e ele ainda tem misericórdia de nós. E foi por isso que ele enviou o seu filho, não é? Tia Denise, Jesus enviou o seu filho Jesus, por causa de uma promessa que ele tinha feito. E foi mais uma promessa que ele cumpriu. Glória a Deus, né? Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. E ao enviar o seu filho, ele estava mais do que cumprindo uma promessa. Ele estava cumprindo um voto de amor por nós, um voto de salvação para nós, para que um dia nós pudéssemos estar no céu com ele e conhecer Abraão, conhecer Sara, conhecer Isaac e conhecer o pai daquela grande nação que o Senhor cumpriu. E essa nação se chama Israel. Glória a Deus. Glória a Deus. Que Deus de promessa, que Deus maravilhoso que nós servimos. Exatamente. Deus cuida de nós, Deus é bondoso e Deus faz tudo por nós. Tudo por Aleluia. nós. Ele é muito misericordioso e, assim, é indescritível. É indescritível o favor de Deus para nossas vidas. A graça que é revelada nas nossas vidas todos os dias é indescritível. É indescritível. Quantas vezes nós erramos, nós pecamos, nós abandonamos a Deus através dos nossos pecados, porque o pecado faz separação entre nós e Deus. Quantas vezes nós fazemos isso e o Senhor, com a sua mão poderosa, com a sua mão de graça, vem novamente, através do teu Espírito Santo, e convence-nos do pecado. É verdade. Convence daquilo que nós estamos fazendo, né? É E Deus vem e faz algo novo nas nossas vidas, nos transforma, nos muda a cada dia ficar mais parecidos com Ele, mas através de uma escolha nossa. Sabe quem mais se arrependeu também? Quem? Agar. Agar se arrependeu? Se arrependeu porque Agar, ela não tomou outra atitude. E a Bíblia fala que ela ficou no seu lugar. Ela se pôs no seu lugar. E daí Deus tirou a sua promessa, que era Ismael. Eles poderiam ter morrido no deserto, mas o Senhor não deixou. Pois é, se você tem um comportamento equivocado hoje, um comportamento que não está de acordo com o servo de Deus, um comportamento que aborrece a Deus e você sabe disso, é o tempo, nesse momento, de você se arrepender desse comportamento, se transformar em Jesus Cristo, ser uma nova pessoa, uma nova criatura em Jesus. Busque ao Senhor. Ore ao Senhor, peça a Ele que te transforme numa pessoa diferente, numa pessoa que não fique dando trabalho para os professores, para a mãe, para a escola, mas que seja uma pessoa coerente com aquilo que Deus quer para nós, coerente com a pessoa de Jesus. Como seria legal, como é legal uma pessoa se parecer com Jesus. E por mais que vocês tenham furado a fila, desobedecido seus pais, você ainda pode se arrepender, não é verdade? Exatamente. Você pode se arrepender, buscar o Senhor. E é isso, né? É isso. Quem é obediente a Deus e aos seus pais, colhe o quê? Frutos de obediência. É isso aí. Exatamente. Deus, ele abençoa quem é obediente. E quem Deus abençoa, ele é muito feliz. Então, qual é a fórmula da alegria e da felicidade? Obedecer ao Senhor. Exatamente. Glória a Deus. Obedecer ao Senhor. E quem é obediente a Deus, ele faz o que também, tia Denise? Ele é grato, não é? Grato. E quem é grato a Deus é? Ofertante. Ofertante e abundante. Vamos lá, é o momento do ofertório aí. A tia Amanda vai soltar aí uma música maravilhosa. Vamos lá!
aquele que oferta com alegria, aquele que oferta com o coração aberto, Lá no céu brilhará. ele é abençoado por Deus. Deus, ele ama aquele que ama a obra de Deus. E aquele que ama a obra de Deus faz de tudo por ela. Exatamente. De tudo. Vai além da oferta, não é verdade? Exatamente. Zelar pelas coisas do Senhor, na casa do Senhor. Zelar pelo brinquedo, até pelo brinquedo que você brinca na casa do Senhor. Porque também é para outras crianças. Exatamente. Vamos lá fazer a oração para finalizarmos? Vamos lá agradecer ao nosso Deus por mais um dia, por mais um momento que o Senhor pôde falar conosco, nos ajudar, nos instruir, nos ensinar o quão importante é a obediência. Não é verdade? Isso aí. Você aprendeu o que é ser obediente? Os frutos de ser obediente? Sim. Os frutos de ter paciência e de esperar no Senhor? Glória a Deus, glória a Deus. São frutos maravilhosos. Nossa tia Denise vai fazer a nossa oração para finalizar. Glória a Deus, vamos lá, juniores. Senhor Jesus, nós te agradecemos por esse momento, ó Deus. Nós te agradecemos, ó Deus, e te pedimos que o Senhor venha adentrar no coração de cada junior e que essa palavra fique guardado em cada coração, ó Deus. Jesus querido, que isso fique martelando na cabeça deles e os estimule à obediência, ó Deus, à obediência à tua palavra, a obediência aos seus pastores, a obediência aos seus pais, ó Deus. Jesus querido, faça suas obras na vida de cada junior, ó Deus. E que essa palavra, ó Deus, não saia dos corações, da mente deles, ó Deus. Dê a eles um domingo abençoado para tua glória e para tua honra. É isso que nós te pedimos, ó Deus, e te agradecemos pela tua misericórdia sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus, amém! Glórias a Deus! Vamos dar tchau para esses juniores. Obrigado por vocês terem ouvido até aqui. Acredito que nenhum de vocês dormiram, não é? Vocês prestaram atenção. Eu não sei não, hein? Olha, Será isso que- também é pecado. O que nós temos aprendido sobre pecado? O pecado nos afasta de Deus. Se você dormiu, Jesus tá te vendo. Até domingo que vem, crianças. Tchau, Deus abençoe vocês, não é, tia Denise? Até domingo que vem, juniores! Fiquem Tchau, com juniores. Deus! Fiquem com Muito Deus. obrigado!